Bom, professora Patrícia, bom dia. Bom dia. Estamos aqui com a Luísa, aluna do nosso colégio, e a gente queria fazer um bate-papo aqui sobre as vacinas, e a Luísa preparou um roteiro, e eu queria que, para a gente iniciar, para você se apresentar. Tá certo. Então, bom dia, Luísa. Bom dia, Thaís. Obrigado pelo convite e vir falar com vocês sobre esse tema tão atual. Meu nome é Patrícia Bonfim, eu sou professora na Universidade Estadual de Maringá, sou pesquisadora na área de micologia médica e o que me faz responder perguntas sobre Covid-19 é que em março desse ano, eu e outras 3 professoras criamos um grupo de estudos científicos em Covid-19, e esse grupo hoje ele é bem grande, e de lá para cá nós investimos esforços no estudo sobre esse vírus, sobre a doença, e para responder perguntas tanto da comunidade científica como da população em geral. Muito bem, e você? Se apresente um pouquinho, Luísa. Eu sou Luísa, do canal Luísa Xedeck-Alberti, e esses dias eu vim com a iniciativa desse vídeo de conseguir responder as principais dúvidas que a população tem a respeito do COVID, das vacinas do Covid-19. Pois provavelmente tem pessoas que já devem ter se perguntado, por que ainda não tem uma vacina contra o Covid? E vamos responder essas dúvidas que geram na cabeça das pessoas nesse tempo de pandemia. Tá certo, parabéns. Muito bem. Luísa, pode começar as suas perguntas então. A primeira pergunta, que bastante gente tem em questão, é como que é feita exatamente uma vacina? Então, como a Luísa disse, nós temos aí uma urgência, né? É uma doença extremamente, que tem causado várias mortes, extremamente preocupante, e nós entendemos que precisa mesmo, né? É um desafio tanto para o tratamento quanto para uma resposta da vacina. Mas a grande questão está bem pautada nessa primeira pergunta que a Luísa fez. Como é produzida uma vacina? Uma vacina tem várias estratégias que os pesquisadores podem desenvolver para a criação de uma vacina. Primeiro, a gente precisa entender qual é o princípio que uma vacina desempenha no nosso organismo. Ela desempenha a estimulação da resposta imune. O que isso quer dizer? Que quando o micro-organismo entra em contato com a nossa fisiologia, né, com o nosso sistema imune, o nosso sistema imune reconhece esse micro-organismo e produz aquelas células que são de defesas. Existem várias células de defesa, mas essas que são produzidas são os anticorpos. Então, de alguma forma, a vacina ela tem que simular essa situação. Como poderia ser? A partir de um vírus completo, propriamente dito, mas veja bem, se eu aplicar um vírus completo no nosso organismo, ele vai causar a doença. Então, não pode ser bem dessa forma. Por isso que uma das estratégias é a geração através de um vírus atenuado, quer dizer, é a partícula viral, mas tira-se, por técnicas de biotecnologia, partes desse vírus que causa propriamente a doença. Então, é o vírus sem uns pedacinhos dele. Então, essa é uma das estratégias. O que vai acontecer? Nosso organismo vai entrar em contato com essa partícula viral e vai criar anticorpos contra essa partícula viral, mas ela não é capaz de causar a doença. Outra estratégia, se não dá para fazer com o vírus atenuado, porque não importa como ele esteja, ele vai causar a doença e isso é perigoso, então nós podemos cortar o vírus, fragmentar. E aí, algumas partes desse vírus faz parte da vacina. Como assim, algumas partes? O vírus, ele tem várias proteínas. Então, a gente pode escolher as proteínas mais importantes, uma ou mais de uma proteína, e isso vai fazer a constituição da vacina e vai estimular a resposta imune baseada nessas proteínas, então. Basicamente, essas são 2 estratégias assim mais utilizadas dentro do contexto de vacinas relacionadas aos vírus. Entendi. Muito obrigada. É bem interessante você utilizar parte de um vírus para fazer uma vacina contra ele, não é? Isso. Luísa, eu não sei se você vai me perguntar, mas aí a gente vem uma limitação. Porque pode ser que essa parte escolhida
não seja suficiente para provocar uma resposta do nosso organismo adequada. Então, esse é outro desafio, saber qual parte exatamente desse vírus é importante, qual proteínas ou quais proteínas desse vírus é importante, para que quando ele entre em contato, essas proteínas entrem em contato com o nosso organismo, produz anticorpos efetivos, porque pode ser que a gente faça uma escolha errada. Aí, quando existe a vacina, essa vacina não protege adequadamente, ela não cria anticorpos que quando vem o vírus, porque qual é o sentido? De quando vira o vírus inteiro na doença, os nossos anticorpos sejam capazes de destruir ele por completo. Mas pode ser que a escolha dos pesquisadores não seja uma feliz escolha, uma escolha assertiva, e aí quando a produção dos anticorpos não sejam anticorpos suficientes para matar o vírus quando ele estiver completo. Então, esse é um desafio, por exemplo, e essa é uma das respostas que os testes para as vacinas tendem a responder. Entendi. Deve ser bem difícil encontrar a parte correta do vírus, né? Exatamente. É um desafio. Mas, além de ter a parte certa do vírus para a vacina ser lançada, do que mais uma vacina precisa para ser lançada? Ela precisa passar por várias etapas de teste. A primeira fase, a gente chama de fase in vitro, que na verdade é feita lá no laboratório, que é de in vitro de ser por vidro, enfim, vem do latim. Aí, essa parte lá no laboratório é pegar, por exemplo, essas proteínas e colocar frente a possíveis anticorpos e ver se isso realmente se vai haver uma ligação da proteína com o anticorpo e se isso vai desenvolver aí uma destruição adequada. Depois disso, começa o testes em humano. Aí, primeiro, começa os testes em poucas pessoas, para entender se essa vacina não vai causar outras coisas. Não vai causar, por exemplo, uma reação alérgica, não vai causar fortes dores de cabeça, não vai causar uma outra doença que não estava se esperando. Essa é a primeira fase, o que a gente chama de fase 1. Se essa fase 1 foi tudo certo, nós vamos para uma próxima fase com maior número de pessoas. Supostamente, a gente já pode caminhar e entender que essa vacina aparentemente é segura, porque a primeira coisa que a gente tem que responder é que se além dela ter eficácia, que é combater o vírus, ela é segura. O que isso quer dizer? Ela não vai causar outra coisa, né? Nós não vamos arrumar outro problema para o paciente. Então, se ela passou pela fase 1, provavelmente ela é segura. Mas lembra que a gente está num número pequeno de pacientes. E nós vamos para a fase 2. A fase 2 é a fase onde a gente expande. Tem um maior número de pacientes. E aí a gente continua avaliando a segurança, mas agora já começa a avaliar a eficácia. Por quê? São pacientes que supostamente vão ser expostos a uma situação de risco. Então, pode ser um profissional da saúde, que está lá cuidando do doente, enfim. Se essa fase passa e é uma fase com sucesso, nós vamos para a fase 3. Aí a fase 3 é um montão de gente, aí é muita gente. Aí nós temos que abranger crianças, adultos, idosos, possibilidade até de mulheres grávidas, brancos, negros, japoneses, brasileiros, alemãos, quer dizer, vamos pegar diferentes etnias, diferentes pessoas que vão agora responder mais ainda perguntas. Será que pode ser aplicado em crianças? Será que pode ser aplicado em idosos? E assim vamos. Vamos lembrar que todas essas fases são extremamente controladas, quer dizer, os pesquisadores estão ali no pé do paciente, porque se acontecer alguma coisa, eles estão ali prontamente para ajudar, para fazer uma intervenção, quer dizer, para levar esse paciente ao médico e reverter alguma possível situação. Essa fase 3 tem essa visão de muita gente na tentativa de descobrir se ela realmente é eficaz e se ela realmente se manteve segura. Se ela passou por essa fase, e agora eu chamo vocês para
pensar comigo. Se nós estamos falando de uma fase onde a gente quer saber a eficácia, temos que dar o tempo do nosso organismo produzir os anticorpos. Isso não acontece de hoje para amanhã. Leva, às vezes, dias ou até meses, depende. Talvez eu, brasileira, vai demorar dias. Talvez outra pessoa lá no Japão, que é um japonês, demora mais tempo ou menos tempo, não sei, né? Por isso que essa fase é uma fase mais prolongada. Mas se tudo der certo, for avaliado que realmente a pessoa produz anticorpos, quer dizer, ela fica protegida, nós vamos então para a liberação para a ampla população, quer dizer, para todo mundo. Então são 4 fases, basicamente, que uma vacina tem que passar. Não quer dizer que se ela estiver na fase 4, que é a fase aprovada, não pode acontecer alguma coisa que não tenhamos que recuar. É importante a gente saber disso, que mesmo na fase 4, os pesquisadores responsáveis por aquela vacina ainda têm responsabilidades durante um tempo para entender se essa vacina vai poder ficar definitivamente no mercado ou não. Deixa eu fazer uma questão aqui com a professora. Professora Patrícia, deixa eu fazer uma pergunta. Influencia o gene ou o meio ambiente para essa produção mais rápida ou mais demorada de anticorpos depois da vacina? O ambiente influencia? O ambiente propriamente dito, acredito que não, Thaís, mas nós temos uma influência genética sim. Pode ser que pessoas nunca vão produzir anticorpos contra coronavírus. Eu posso já te dar de exemplo a hepatite B. A gente sabe que a hepatite B tem um esquema terapêutico de 3 doses de vacina e que muitas pessoas vão produzir, então, anticorpos para essa hepatite. Aí, se você me perguntar, 100% das pessoas ficam imunizadas? Não. O que se faz? Faz um exame de sangue para entender se essa pessoa está imunizada, se ela tem anticorpos. Se ela não tiver, repete o ciclo de 3 vacinas. Faz o exame daqui uns dias e vê se ela tem anticorpos. Se ela não tiver, faz pela 3ª vez o ciclo da vacina. Espera um tempo, faz o exame. Se ela não tiver, acabou. Ela não vai produzir anticorpos contra a hepatite B. Já existe esse exemplo de algo de tantos anos aí dentro do nosso contexto, que é a hepatite B. Nossa, agora, o ambiente, só se a gente fosse falar de aspectos nutricionais, de repente, né, das pessoas, isso, que aí também pode influenciar. Nossa, então eu desconhecia essa questão do indivíduo tomar a vacina e mesmo assim não produzir anticorpo em relação a isso, então ele não está imunizado. Isso pode também acontecer, por exemplo, coronavírus que a gente está. Né? Pode. Eu também não conhecia, não sabia. Interessante. A terceira pergunta seria a pergunta de por que é tão difícil fazer uma vacina de uma doença nova, mas pelo jeito já foi respondida nas anteriores. Acho que sim. Então, por que uma vacina ela não imuniza o corpo pelo resto da vida? Ou seja, por que um dia terá que ser renovada? Essa pergunta é assim, Luísa. Depende. A gente tem vacinas que são produzidas, que são administradas em 1 dose, 3 doses, como foi o meu exemplo da hepatite B. E como que a gente sabe? Como que a gente vai saber se a vacina para o coronavírus é 1 dose, 2 doses, 3 doses? Como isso vai acontecer? As fases de desenvolvimento da vacina é que vão nos responder isso. Por isso que por mais que nós queremos uma vacina logo para essa situação tão difícil, não é tão fácil a resposta. A fase 3 e 4 é que vai nos responder se a quantidade de anticorpos produzidos é suficiente e depois esses pacientes têm que ser acompanhados por um bom tempo para ver se esses anticorpos permanecem. Porque se eles não permanecerem, pode ser um requisito de que precisa de mais de 1 dose. Então, essa resposta só vai acontecer ao longo do tempo. Muitas mudanças, mesmo depois da primeira vacina elaborada, ainda podem acontecer. Essa sua pergunta tem várias respostas. A primeira dela é essa. Vai depender de
como foi elaborada essa vacina, se a estratégia buscada foi a mais adequada e se os anticorpos produzidos nessa estratégia são permanentes. Aí isso pode gerar 1 dose, 2 doses ou 3 doses. Outra resposta: por que talvez tenhamos que nos vacinar novamente? Pelo mesmo motivo que nós temos que anualmente nos vacinar para a gripe comum, para a gripe do vírus influenza ou para a gripe do vírus H1N1, que é vinda da mutação desse vírus. Então, uma vez nós temos um vírus com uma constituição genética tal, né, como temos hoje por coronavírus, pode ser que mais para frente esse vírus tenha mutações, quer dizer, mude o seu material genético, e aí aquela vacina não é mais tão eficaz. E aí precisa de uma outra vacina com novas proteínas, né, se for essa a estratégia, para que o sistema imune seja estimulado de forma diferente para esse novo vírus em questão. Costuma-se ser mais rápido, porque já sabe da segurança das etapas anteriores, então é só mudar as proteínas. Mas essa vigilância, sempre olhar para o vírus e entender como ele é, vai ter que acontecer de agora para toda a vida. Entendi, boa explicação, professora. Mas quando houver a vacina, quem já teve Covid vai ter que ser vacinado? Então, essa é uma pergunta que também nós estamos nos fazendo. O mais correto é que esse paciente que já teve Covid faça um exame laboratorial para entender se ele tem anticorpos contra Covid. Porque pode ser que ele teve a doença, mas não tem anticorpos contra Covid. Se ele não tiver anticorpos, ele deve ser vacinado. Se ele já tiver anticorpos, muito provavelmente não há necessidade dessa vacinação. Aí a sua pergunta pode ser assim: mas existe pessoas que teve coronavírus e não tem anticorpos? Existe. Porque essa não é a única forma do nosso organismo se defender. Nós temos outras células especializadas em defesa contra vírus ou contra outro micro-organismo. Então, pode ser que a resolução da Covid não dependeu de anticorpos e essa pessoa não produziu, então. Vai depender da pessoa, vai depender da característica genética e desses outros fatores que nós estamos discutindo até agora. Mas, basicamente, vai ser esse caminho adotado aí no geral. Entendi. Obrigada, professora. Mas eu vou fazer uma pergunta para você um pouquinho mais pessoal agora. Você acha que a vacina contra o coronavírus está perto de ser lançada? Luísa, então eu vou dar uma resposta de quem lê bastante mesmo sobre o assunto. Eu vou deixar uma mensagem. Para todas as informações sobre Covid-19, no qual a resposta for única, por exemplo, sim, não, existe sim, vai dar tudo certo, vai ser excelente, é uma resposta errada. Desconfie. Qualquer resposta única para Covid-19 é uma resposta errada. Então, a minha resposta para a sua pergunta é que se nós vamos ter uma vacina rápida, eu acredito que não, que nós não tenhamos uma vacina muito segura de forma rápida. Muitas questões políticas estão atravessando as questões próprias da ciência. Então, às vezes, os países querem liderar uma situação para serem pioneiros naquele determinado ponto, mas isso não está de forma conjunta com os passos que eu expliquei. Dentro da ciência, para que a gente considere a fase 1 terminada, a fase 2 terminada e a fase 3 também, os resultados dessas fases precisam ser publicados em revistas científicas que realmente atestem que aqueles resultados são adequados. Então, veja bem,
Se a gente somar o fato da elaboração da vacina, né, o tempo que essa estratégia vai conseguir atingir o objetivo, mais o tempo das fases que eu estou explicando, mais o tempo para publicação desses artigos, né, desses resultados, a gente já consegue enxergar que as coisas não são tão rápidas assim. E qualquer vacina que vier sem alguma dessas fases devidamente adequadas, nós estaremos relativamente em risco. Por mais que a ciência esteja avançada, e isso ajude muito nós hoje, por exemplo, em relação a outras vacinas que foram criadas, como a da H1N1, hoje nós estamos muito à frente, as técnicas são muito mais elaboradas, talvez até o investimento financeiro seja muito maior, mas uma coisa que não mudou foi a resposta do nosso sistema imunológico. O nosso organismo, ele tem um tempo próprio para atingir a produção dos anticorpos, então não vai ser tão rápido assim. Por isso que, falando de uma opinião pessoal, provavelmente é uma vacina para 2021, meio de 2021, talvez. Professora Patrícia, deixa eu te perguntar uma coisa. Depois de tudo isso que você falou, o que você atrela essa questão de, no começo da pandemia, todo mundo estava isolado, e agora que a situação está ficando cada vez pior, as pessoas, elas simplesmente estão saindo do isolamento. Então, o que você atrela essa questão da mudança da população? Porque, assim, não faz muito sentido essa situação. É verdade, Thaís. Eu acho que a gente pode combinar mais de um fator. Então, o primeiro fator é que nós não temos um preparo psicológico para essa situação de isolamento, do entendimento, né? A ciência sempre esteve muito longe da comunidade. Daí agora ela quis se aproximar repentinamente, e isso faz com que psicologicamente as pessoas não estejam preparadas para entender a importância das fases, a demora para a resposta. A gente quer uma resposta para ontem, né? Então, eu acho que talvez isso seja um ponto principal. O segundo ponto é a questão econômica. Nós não temos um amparo social e político para esses prejuízos econômicos que aconteceram por conta do isolamento, né? E a gente entende que muitos comércios que dependiam de aglomerações, vamos dar de exemplo, casas de festas, eles ficaram totalmente abandonados numa situação em que eles não conseguem reverter, não tem uma estratégia para eles. Então, a questão econômica abala demais e desestimula essencialmente. E a terceira questão é uma questão realmente de conflito político-ciência, onde no mundo, não é só no Brasil, né, é mundial isso, onde a política não consegue incentivar, não fala a mesma língua que a ciência, e a ciência fica por vezes desmerecida, como se ela estivesse mentindo, como se ela estivesse exagerando, como se ela estivesse criando um problema, na verdade, para a sociedade, enquanto ela quer resolver o problema. Escondendo algo, né? Isso, escondendo algo e etc. E aí fica muito difícil para explicar para a população tudo isso. As pessoas desistem no momento mais crítico e agora que nós estamos passando. A Covid-19, eu costumo falar que é uma loteria. Por mais que eu viesse explicar aqui a doença para vocês, ela tem um monte de poréns que eu não consigo explicar completamente. Então, existem os grupos de risco que são mais vulneráveis à morte, mas a gente sabe que pessoas que não têm nada também morrem. Então, é muito difícil para a população em geral entender isso. E por muitas vezes, elas preferem enfrentar e ir para essa loteria. Né? Vamos ver o que vai dar, e eu tenho que trabalhar. Né? A gente compreende, as pessoas são responsáveis pelas suas famílias, muitas vezes, e elas têm que ir para o jogo, né? Porque não existe uma estrutura adequada para amparar essas pessoas
ou algo que nos ajude como ciência, fazer pelo menos uma educação adequada para as pessoas nos seus trabalhos. Não tem. A gente tenta, numa ação formiguinha da ciência, conscientizar as pessoas, mas é bem difícil. Professora, muito obrigada. Assim, está sendo uma aula aqui. Deve ser muito importante para as pessoas verem vincular essa fala sua. Acho que realmente quando a coisa está ruim, as pessoas elas estão esquecendo o que está acontecendo, né? Mas eu sempre falo que quando isso acontecer perto da família dele, aí ele vai parar para pensar o que está acontecendo. Exatamente. A gente ainda não vê, né? As pessoas não veem ainda esse problema como tão grave porque não chegou, né? E como muitas pessoas, graças a Deus, têm a resolução independente, a maioria das pessoas vão se curar, ainda bem, mas uma parcela boa também evolui para a forma grave, e aí por conta dessa parcela é que a gente deve se cuidar, né? Nós somos responsáveis um pelo outro. Enquanto a gente não tiver essa consciência que eu sou responsável por você e você é responsável por mim nesse mundo, nós vamos ainda continuar desmerecendo a situação. Empatia, né? Exatamente. Luiz, você tem mais alguma pergunta para fazer para finalizar com a professora? Porque o nosso tempo está acabando, para a gente fechar nossa super aula. Eu tenho só mais uma, que é um pouquinho mais adicional. Você, professora, como você imaginaria um avanço tecnológico da vacina, tecnológico e científico? O que você acha que pode melhorá-la? Poxa vida, hein? Essa pergunta foi desafiadora. Bom, eu acredito que o maior avanço que nós poderíamos ter não está na tecnologia somente. Se a gente for dizer do Brasil, é investimento, mas investimento adequado em coisas que realmente farão um futuro, não aleatoriamente. Fora o investimento financeiro, eu acredito que já estamos amparados com tecnologias suficientes para o desenvolvimento de uma boa vacina. O mais importante aqui é a conscientização que nós não conseguimos uma vacina do dia para a noite e que isso depende de uma forma natural do nosso organismo. Então, acho que essa é a mensagem principal. Porque a estrutura, bons cientistas, nós temos aqui no Brasil. O que nós precisamos é de uma valorização adequada para o entendimento que a gente pode ter a maior estrutura possível, o maior investimento possível. A vacina só vai chegar de forma segura se ela cumprir todas as etapas adequadamente. Entendi. Muito obrigada, professora. Imagina. Professora, com a sua fala ali, eu vejo que às vezes não adianta dinheiro, investimento econômico, e nem, o que necessariamente agora é tempo, né? E ajustes, né? Não adianta fazer uma coisa com pressa. Pelo que Exato. a gente conversou aqui. Exatamente. Não adianta fazer uma coisa com pressa, tem que cuidar com as informações. A gente não precisa ficar apavorado, né? Caso exista uma vacina em janeiro, a gente não precisa ficar apavorado se essa vacina vai ser boa ou vai ser ruim. A gente precisa ter paciência e discernimento para ouvir as pessoas corretas e para entender se todas essas etapas que deveriam ser cumpridas foram cumpridas. Se elas foram cumpridas, ok, é uma vacina segura, né? Ela pode vir antes, sim. O que a gente não pode é ficar mergulhado em informações sensacionalistas vindo de várias fontes, né? A gente precisa ter calma. É sempre assim, calma. Vamos esperar mais um pouco, calma. Vamos fazer o que é principal. Isolamento social, o máximo que for possível, uso de máscaras, higiene das mãos e pedir a Deus que nós estamos no caminho certo. Uhum. Maravilha, professora. Foi assim, show, nem sei como explicar, foi muito enriquecedor. Eu agradeço o seu tempo e eu tenho certeza que esse vídeo vai conversar com muitas pessoas, né? Por esse Brasil todo aí. Eu agradeço, então. Imagina. Eu agradeço, Luiz, agradeço, Thaís, estou à disposição. Como eu disse, é muito complexo, talvez, assim, se precisar de mais fala, a gente está aqui para falar com vocês, porque é através de um trabalho como esse
é que as pessoas vão enxergando as verdadeiras notícias e vão ficando críticas, né? Nossa missão é tornar as pessoas críticas para todas as notícias que existem. Entendi. Beleza, professora, muito obrigada, viu? Agradeço demais. Imagina. Tchau, tchau. Você aí, que ficou com alguma dúvida em relação às vacinas, pode perguntar nos comentários abaixo que eu vou encaminhar para a professora para ela responder. Aí lembre-se, compartilhe esse vídeo e todos os que eu fiz.